Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nesse domingão sem jogo do Mengão. Esse domingo o Flamengo não está jogando, como eu venho dizendo a vocês ao longo dos últimos vídeos, por conta da transferência do jogo contra o Bragantino para o dia 23 de novembro. Esse jogo foi transferido por conta do Maracanã já está entregue à Conmebol. Por isso o Flamengo não poderia jogar no Maracanã. Como o Rodolfo Landim não abriu mão de jogar nos seus domínios, o Flamengo pediu a transferência do jogo e o jogo vai acontecer dia 23 de novembro. Bom, isso daí vocês já sabem, né? Hoje no Fla Nação VP, eu fiz um vídeo falando sobre a situação agora do Maracanã e do que vai ser para o futuro. Tem duas situações acontecendo lá no Maracanã. Tem a situação do TPU, que é o termo provisório de utilização do equipamento jornalista Mário Filho, e também a licitação que vai ocorrer para poder gerir o estádio para os próximos 20 anos. Eu expliquei tintim por tintim no vídeo lançado às 13 horas no Fla Nação VP. Se você é rubro-negro de verdade e gosta de saber tudo que está acontecendo no Flamengo, eu recomendo que você assista esse vídeo lá no Fla Nação VP. No finalzinho desse vídeo aqui, eu vou colocar a telinha para você poder assistir esse vídeo lá no Fla Nação VP, beleza? Mas esse vídeo aqui é para a gente poder falar um pouquinho sobre a reformulação que precisa acontecer no Flamengo. Nos últimos dias, começaram a rolar vídeos do Pep Guardiola. Inclusive, eu trouxe um desses vídeos para os nossos canais, onde o Guardiola conversava com Rio Ferdinand, zagueiro ídolo do Manchester United, e o Ferdinand perguntava para o Pep Guardiola como o Pep fazia, ou como ele faz, para manter um time vencedor por 5, 6, 7, 8, 9 anos. O Guardiola respondeu com uma pergunta para o Ferdinand. Ele disse assim: quantas vezes você foi campeão da Premier League? O Rio Ferdinand respondeu 6. Ele falou assim: não era o mesmo time do primeiro título, do último título. E o Rio Ferdinand admitiu, não era. Aí ele diz que é preciso mudar as peças para você conseguir ter sempre uma hegemonia pela briga de títulos. Só que tem um detalhe, gente. O Rio Ferdinand ganhou 6. Então ele estava no primeiro e estava no último. Ele não saiu do time. Que reformulação é essa? Que o Rio Ferdinand participou dos 6 títulos. Bom, aí eu fiz uma postagem hoje no meu Twitter sobre o Jude Bellingham, acho que é assim que fala o nome dele, né? Que foi contratado recentemente pelo Real Madrid. O Jude Bellingham está fazendo um gol atrás do outro. São 13 jogos, 13 gols e 3 assistências. O moleque está matando a pau. E na minha postagem eu disse o seguinte: chamaram o presidente do Real Madrid de louco quando não quis renovar com o Cristiano Ronaldo. Chamaram o Florentino Pérez de louco quando ele deixou o Benzema ir embora. E agora os caras meteram 2-1 no Camp Nou em cima do Barcelona. Estão com uma trinca de atacantes maravilhosa: Vinícius Júnior, Rodrigo e Jude Bellingham, que são 3 jogadores muito jovens e assim com uma capacidade de ganhar títulos absurda. Caraca, isso é reformulação, certo? Quase. Alguns vão me responder assim: é, Fabrício, mas o Modric e o Toni Kroos ainda estão lá. E os caras têm mais de 30 anos. É por isso que eu quis fazer esse vídeo opinativo, para a gente entender juntos o que é uma reformulação. Daí eu vou pedir para você não esquecer de deixar o seu like e não esquecer de deixar sua opinião aqui no nosso vídeo, para eu entender o que vocês enxergam como reformulação, o que vocês pensam que é uma reformulação de elenco. Não esquece de deixar o like, se inscrever e de comentar. Valeu? Bom, vamos lá então. Gente, do meu ponto de vista, reformular um elenco é trocar peças que você identifica que não rendem mais por algum motivo específico. Seja porque estão acomodados por ter já ganhado muitos títulos, seja porque a idade chegou e não se consegue render a mesma coisa a vida inteira. No time do Flamengo nós temos todos esses exemplos. Por exemplo, o caso do Bruno Henrique, que renovou agora por mais 3 anos. A ideia da reformulação no lugar do Bruno Henrique era trazer o Cebolinha para poder revezar com o Bruno Henrique. É um jogador mais novo,
com um potencial muito grande e seria ele a pressionar o Bruno Henrique ali. Se o Cebolinha tivesse dado certo no Flamengo, que não aconteceu até agora, a renovação contratual do Bruno Henrique não seria nos termos que ela aconteceu, porque o Bruno teria uma sombra. Então o Flamengo não precisaria se render a tudo aquilo que o jogador gostaria. Nesse momento, teria sido feita a reformulação. No caso do Gabriel, por exemplo, o Gabriel hoje pede mais de 2 milhões de salário, 5 anos de contrato. Eu não concordo com nada disso. Para mim, se mantém o salário que ele tem hoje, se ofereceria 2 anos de contrato apenas para o Gabriel e colocaria metas que, se ele alcançasse, aí sim ele chegaria até 3 milhões de reais de salário. Não importa. Porque se ele for artilheiro, se ele for o cara que der mais assistências, se ele for titular absoluto da equipe por merecimento, o Flamengo vai estar ganhando. E aí não me importa se ele ganha mais ou menos. O Flamengo tendo títulos, qual é o problema? Então, para mim, deveria se condicionar o contrato do Gabriel ao desempenho dele. Mas ele pede isso tudo porque ele sabe que não há uma reformulação no elenco. E a reformulação não é só vender o Gabriel ou não renovar com o Gabriel. É trazer gente nova. Se o Flamengo traz hoje o Marcos Leonardo, caríssimo, quer ir para a Europa, eu sei, mas se o Flamengo monta um projeto esportivo para o moleque e traz o moleque para o Flamengo, coloca o moleque de titular, Pedro e Gabriel vão ter que se coçar. Daí você escolhe entre Pedro e Gabriel, aquele que está sendo melhor para o Flamengo, fica com um e vem de outro. Opa, olha a reformulação aí, e não tivemos prejuízo nenhum. Agora, se o Marcos Leonardo chega e não rende no Flamengo, aí é muita falta de sorte, aí realmente a diretoria não tem culpa. Então, reformular o elenco de um clube não necessariamente é sair vendendo todo mundo ou desfazendo de todo mundo. O Arrascaeta hoje não rende nada do que rendia antes. Traz um jogador capaz de fazer frente a ele. Traga, por exemplo, um Claudinho, um Nicolás de la Cruz, que ganha em posição dele e do Everton Ribeiro. O que vai acontecer? Ou os caras jogam mais, ou você negocia os caras no meio do ano. Então faz uma janela de transferências em janeiro, onde você traz jogadores para pressionar os atuais titulares e você dá 6 meses para os titulares provarem que pode ficar no Flamengo. O Gabriel tem uma sombra? Tem. O Marcos Leonardo. Beleza. Quem está melhor? Marcos Leonardo, Gabriel? O Pedro está pior? Vamos negociar o Pedro para fora do Brasil no meio do ano. Reformulação aconteceu. Quem está melhor? O Pedro? Vamos negociar o Gabriel no meio do ano. Reformulação feita. Ah, o Gabriel e o Pedro ficaram melhores do que o Marcos Leonardo? Vamos negociar o Marcos Leonardo no meio do ano. Reformulação feita. Ah, o Arrascaeta agora é banco todo dia do Nicolás de la Cruz. Tá na hora de negociar o Arrascaeta, então. Não, Fabrício, você tá maluco negociar o Arrascaeta? O cara fez isso, fez aquilo, o Gabriel deu título. Deu, conjugando no passado. E agora? Tá dando o quê? Não necessariamente o Flamengo tem que se desfazer do Davi Luiz imediatamente para fazer a reformulação. Pode ficar, Davi. Ele é bom com os jovens, ajuda e tudo mais. Então pode ficar mais um ano. Vamos trazer agora um zagueiro mais jovem para poder, aos poucos, tomar o lugar do Davi Luiz. É assim que se faz a reformulação. Toni Kroos e Modric estão no Real Madrid ainda porque tem algo a passar para os jovens, porque estão criando lá uma base para os jovens poderem assumir, mas não passam dessa temporada. Duvido o Modric e o próprio Toni Kroos permanecerem no Real para a próxima temporada. Você não tem que tirar todo mundo imediatamente. Você pode trazer jogadores para competir com aqueles que hoje estão acomodados. E aí você dá 6 meses para ver o que vai acontecer. Deu 6 meses, os caras não se coçaram? Vende, renova, não renova, deixa sair. Assim que tem que funcionar. Não trocando todo mundo imediatamente. Tem muita gente entendendo que reformulação é não renova com o Gabriel, não, deixa ele ir embora. Tá, deixa ele ir embora, vai trazer quem? Aí é que é o X da questão. Não se pode reformular deixando o primeiro ir embora. Sabe por quê? Porque nós não somos o Real Madrid. O Real Madrid gastou €500 milhão trazendo o Jude Bellingham. As chances dele dar errado são mínimas. Foi lá e fez o que tinha que ser feito. Mas e o Flamengo? Pode trazer alguém incontestado? O Flamengo, por exemplo, teria uma dificuldade absurda de trazer o Marcos Leonardo. Então vamos fazer o seguinte, espera aí, não vamos renovar com o Gabriel agora não. Vamos primeiro tentar o Marcos Leonardo. Vamos fazer um projeto esportivo, vamos convencer o moleque que é melhor para ele passar 1 ano no Flamengo para ser muito mais valorizado do que está sendo no Santos,
para depois ele ir para a Europa. Fizemos um projeto, convencemos o moleque, vamos pagar o Santos, o que o Santos quer, trazemos o moleque. Vamos lá, os primeiros 6 meses do ano, como é que o moleque estreou? Tá indo bem? Tem cara de que vai dar bem? Ó, Gabriel, vamos fazer o seguinte, irmão, o seu contrato vai ser renovado dessa maneira aqui. Nós vamos manter o seu salário e você vai ter que cumprir metas. Cumpriu metas, beleza, pronto. Aceitou, fica. Não aceitou, tem o Marcos Leonardo aí. Então, é esse o jeito que eu vejo que uma reformulação pode dar certo no Flamengo. Você traz primeiro aquele cara e depois você vê o que você vai fazer. No caso do Bruno Henrique, por exemplo, o Cebolinha não deu certo até hoje. Então, tinha que se dar ao Bruno Henrique o que tinha que se dar por mais um tempo para termos um jogador ali, porque não dava para trazer um jogador para a ponta esquerda, porque iríamos acumular Bruno, Cebolinha e mais um jogador. Então tinha que priorizar o Bruno Henrique. E se o Marcos Leonardo ou outro atacante que o Flamengo trouxer, porventura trouxer, não der certo, negocia esse atacante e fica com os que já tem hoje. Assim vai fazer uma reformulação. É claro que o nosso ataque não é uma coisa assim que inspira tantos cuidados quanto é o nosso meio de campo, nosso sistema defensivo, nossos laterais. A nossa prioridade está mais na cancha defensiva do que na ofensiva. Mas vocês conseguiram entender como é que eu enxergo uma reformulação? Traz o caboclo, rendeu, permanece e negocia os que já estão acomodados. Não rendeu? Define-se se fica com ele assim mesmo ou se negociam os acomodados. O que não pode é deixar o time do jeito que está, acomodado. E também não é para mudar todo mundo. Tem que se manter algumas peças que já estão acostumadas com o peso do manto sagrado, ainda que não estejam rendendo bem, para poder encaminhar as novas para que elas se acostumem e consigam dar o retorno que a gente precisa. Bom, essa é a minha opinião. Eu espero ter sido bem claro com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido o meu conceito de reformulação, para que vocês coloquem aqui nos comentários o conceito de vocês sobre reformulação. De novo, nação, assistam ao vídeo do Fla Nação VP, que foi colocado às 13 horas, falando sobre o que vai acontecer com o Maracanã e se é uma boa para o Flamengo assumir ou não o Maracanã, seja para 2024, seja para os próximos 20 anos. Muito obrigado por tudo, mesmo de coração, eu amo muito todos vocês, eu adoro esse bate-papo com vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.